Fala, ordinários! Tá começando mais um podcast diretamente de Recife para todo mundo, papai. Só basta você falar português. E é isso. E aí, Rafa? Hoje a gente tá com a lenda viva pernambucana, papai. Um ícone da televisão, da rádio e desse nosso país, Pernambuco. É um cara que você só foram tantos pedidos, desde que a gente começou o podcast, foram tantos pedidos que chegou a hora. Estamos aqui hoje com Jota Ferreira, galera! Olha ele aí. Obrigado. E aí, Jota? Primeiro agradecer de verdade por você ter vindo aqui, do fundo do coração. Minha família tá toda assistindo hoje. Tá lá porque quando a gente disse que hoje tinha Jota Ferreira, minhas tias, minha avó, ficou todo mundo doido. Disse, eu quero! É hoje que eu vou assistir todinho esse podcast. E Jota, só de escutar a tua voz aqui, ó, saindo por esse fundo de ouvido do meu podcast, pelo amor de Deus, velho. É muita felicidade. Tá bom, muito obrigado. É um prazer. Eu já fui convidado para tantas entrevistas, né? Ao longo dessa minha vida. E uma mais, uma menos. Aumenta mais ainda o meu agradecimento pela atenção, pelo respeito, pelo carinho. E vamos tocar o barco para frente. Coisa boa, coisa boa. Jota, antes de a gente começar, eu vou agradecer a nossos patrocinadores que estão aqui, que são eles que fazem isso aqui tudo acontecer. Agradecer a Volts Motors. Você que não conhece a Volts, chegou a sua hora de você ter a oportunidade de ganhar aí, de comprar, de adquirir aí sua moto elétrica, sair da gasolina, né? Já deu, já. A gente tá no futuro, a moto elétrica você não vai gastar com gasolina como o pessoal gasta e você vai poder carregar sua moto em casa ou em vários pontos da cidade, até pra ficar na pirangagem, não vou carregar em casa não pra não gastar energia, carrega na rua, tem no Shopping Rio Mar, carrega a moto lá, tá tudo resolvido. Então, conheça a Volts Motors, o QR Code tá na tela aí, é só você apontar o seu celular, você vai direto pro site ou também clicando no link na bio. Lembrando que IPVA não paga aqui em Pernambuco, viu? Boa. 9 estados, né, Rafa? 9 estados do Brasil para incentivar aí a redução dos danos, né, dos gases poluentes. Então, Pernambuco já é outra forma de economizar. Pois é, então conheça aí a Volts Motors, aponta teu celular aí e vamos valorizar nossos patrocinadores aqui locais. E também agradecer o Grupo Essential, que é aqui, ó, nessa estrutura que a gente tá, estamos aqui instalados no Grupo Essential, pegamos nossa salinha aqui, o Grupo Essential é nosso parceiro desde o início, que é uma empresa aí de seguros e também faz consórcio para você que quer ter a sua moto, tanto na Volts, tanto a sua moto elétrica, quanto qualquer carro, o que você quiser, eles trabalham com consórcio. Eles têm consórcio de moto, tem consórcio de imóvel também, para você que também tem o sonho de adquirir sua casa, tanto para construir sua casa do começo ou para fazer uma reforma, tem vários planos. Para você que quer ter a sua moto, sua motinha lá, seu sonho de ter uma moto, finalmente você pode ter sem aquelas taxas abusivas, né, de financiamento, é diferente, né? Você pode ter aquela conversa lá com o Grupo Essential, você pode dar, se você tiver um veículo anterior, você já pode dar de entrada, enfim, sai muito mais barato pelo seu bolso, pode dar uma olhada e conversar com a galera lá, que vai valer a pena. E é isso, é só apontar o teu celular aí pro QR Code na tela que você vai direto pro site ou clicar aí no link na descrição se você estiver assistindo pelo celular, beleza? E é isso, vamos embora começar. Primeiro, todo convidado que chega aqui, a gente tá uma caneca especial da Recife Ordinário com a arte feita pelo nosso artista, Tiago Artes, essa é sua, Jota Ferreira aqui, ó. E aí? Tá na tela aí pro pessoal, pra quem que fez, ó aí, ó, tá aqui a grandona também, ó. Jota Ferreira, quem criou foi o nosso artista Tiago Artes, da agência Capi, que é uma homenagem a todos os convidados, essa é sua. Pode deixar aqui. Pode. Depois a gente bota ela caso queira tomar uma aguinha. Essa daqui já tá com água, viu? Tá bom. Gostou da arte? Porra, achei linda, viu? Olha aí, tá no estilo, viu? Eu quisera eu ficar bonito, né? Como tá aí, essa caricatura. Jota, primeiro eu tenho que te agradecer demais. Sério, tu vim aqui. Eu fico muito feliz. É uma honra pra gente saber conversar, falar sobre a tua história, falar sobre tudo que tu já viveu aqui, o que tu noticiou. Tem muita gente que quer saber. E aí o público da nossa geração também. Eu já não sou tão novinho assim, eu tenho 33. Esse aqui é mais novinho, tá com 21 anos. Mas pra gente trazer também pra nossa geração e todas essas histórias e sempre enaltecer nossa cultura do estado e o quanto isso representa, né? A gente sabe que o pernambucano é diferente, não tem pra onde negar. Então eu já começo assim perguntando pra você, Jota.
Quanto tempo aí de história já aí? Quanto tempo de carreira, viu? Porque, meu amigo, não tem ninguém nesse estado que não conheça o grande J. Ferreira. Rapaz, primeiro eu quero agradecer ao André e também ao Rafael, né, que só para serem anjos, tá faltando só muitas as asinhas. Eu sou o anjo Gabriel, é Gabriel e Rafael. O Gabriel é o anjo, é o mais famoso, né? O mais afoito, né? O Rafael é o... É mais quietinho. Mais certinho. é o quietinho. E aí... Que ninguém desse colher de chá, porque ele passaria o que mais comia. Mas olha, veja bem, eu tenho 75 anos de idade, não é? Sim. E já estou militando nessa vida há mais de 40. 40 anos de profissão. Caramba, é muito tempo, viu? Muito tempo. E a gente começou numa época que não era tão fácil você entrar nesse mundo misterioso e ordinário do jornalismo, tá entendendo? Naquela época eu achava que isso era impossível, né? A gente não concebia, não tinha a menor ideia do que era internet, do que era podcast, não tinha nada disso. Na cabeça da gente não existia nenhuma coisa que pudesse nos direcionar para esse campo de batalha, aquele negócio todo. Quer dizer, aos poucos a coisa foi mudando de conceito, de figura, tudo. De repente, a gente se viu envolvido nesse trabalho, nessa forma de se comunicar. Eu, particularmente, me sinto muito agradecido, feliz da vida, porque nem eu mesmo poderia imaginar que isso viesse a acontecer. Para você ter uma ideia, como eu não tenho a infraestrutura para poder ter um estúdio organizado como este aqui, tá entendendo? Então a gente fica contente que só mosquito em pão doce no estúdio dos outros, não é verdade? E por aí vai. Mas olha, eu te falei que tem mais de 40 anos nessa vida, não é? Passando por troncos e barrancos, aquele negócio todo, ao lado de companheiros como Geraldo Freire. Sim. Não é? Que nós estamos desde o começo praticamente juntos. Não é? Nós criamos um programa, aliás, a ideia é dele, eu fui apenas um protagonista, e quando ele me convida, eu reassumo essa condição de protagonista no programa Supermanhã, você sabendo de tudo. A ideia foi dele, um batalhador incansável. Eu tenho pelo Geraldo o mais profundo respeito. Eu estou aqui contando a história. Coisa bonita. Foi construída a minha história, porque o Geraldo já tinha dele, foi construída a minha história e eu estou aqui tocando o barco para frente. Né? Que bonito. Não foi fácil. Não foi fácil. Imagina. E começou na rádio, não foi? Tudo começou no rádio. Tudo foi na rádio. Mas tu já pensava, Jota? Tu já pensava, assim, sendo novo, em começar na rádio ou foi uma coisa natural, assim, que tu acabou se dando conta quando viu já estava lá dentro? Não tanto como você imagina, né? O rádio, eu sempre me deixou... Eu passei assim um cativo da comunicação, tá certo? Sempre admirei o trabalho que era feito no rádio, continuo admirando. Sim. Mas, Jota, mais de 40 anos nessa vida, você não cansou, não? Cansei, não. Cansei, não. Porque quando você se senta numa cadeira e tem um microfone na sua frente, a gente tem consciência de que a gente não tem consciência do universo de gente que está nos vendo. Sim, verdade. Não é? Aí pronto, a gente se entusiasma mais e haja perguntas para a gente responder. Muita história para contar.
muita história para contar. Não somente eu, como Geraldo Freire, Sim. como tantos outros, como Cardenor, Gino César, que Sim. já foi a óbito, Clássico. aquele negócio todo. E por aí vai, Paulo Marques também, que foi deputado político, como eu também fui. Eita, não foi é? mesmo. Foi. Chegou. Passamos por essa situação. Não é? Paulo Marques morreu aos 20 e pouco, 30 e poucos anos. Geraldo continua vivo aí, Sim. safado como sempre, mas é uma figura humana maravilhosa. É preciso que você conheça Geraldo Freire para você Sim. tirar suas conclusões e outros companheiros, não é? Aí, partindo daí, você faz a pergunta que você achar necessária. Ô, Jota, Hein? eu fico numa dúvida, porque como era o contexto da rádio na época que tu entrou? Porque, assim, a rádio, pelo que eu já vi você falando, era um contexto de muita seriedade, né? Às vezes tem um distanciamento com o público no modo de falar, e quando você chegou, você até tava dizendo pra gente que você não esperava que ia chegar tão, adentrar tanto na rádio assim, mas vai ganhando o ritmo, vai gostando da coisa. Só que tu chegou trazendo uma forma diferente de se comunicar com a galera, porque tu falava a linguagem do público, né? Exato. O popular, né? A linguagem popular. Naquela época não era assim, as rádios eram distantes do público, como funcionava? Era sisudo, um pouco sisuda, não é? Tinha as estrelas maiores do rádio, grandes noticiaristas, não é? Os programas que eram feitos naquela época também mereciam uma atenção especial do público ouvinte, não é? Programas, naquela época o povo gostava muito de novelas, aquele negócio todo. Radionovela, né, também. Radionovelas e por aí vai. Eu já fui, dessa forma, eu terminei me tornando um Comunicador. comunicador, fazendo radioteatro, Sim. tá entendendo? Então, muitas novelas que eu participei, Foi mesmo, Jota. Foi. Participou de muita novela, foi. muitas novelas, programas humorísticos, aquele negócio todo. Talvez o diferencial do J. Ferreira daquele tempo para o J de agora, ou para os Js de agora, é exatamente o fato de eu ser uma pessoa leve para conversar, talvez pela experiência de conviver nesse mundo há tanto tempo, Entendi. né? Mas foi dessa forma que a gente surgiu. Porque o interessante nisso tudo, Rafa e Gabriel, é o fato de você saber que do outro lado desse fio aqui, desse microfone, dessa caixinha, a gente não tem consciência do universo de gente Sim. que nos escuta, não é? É verdade. Exato. Hoje nós temos a internet que proporciona uma comunicação rápida. O mundo todo nos vê, nos escuta nesse momento. Tá? Naquela época não existia essa facilidade, não. Tá entendendo? Ou você se comunicava através de um programa que você pudesse fazer no rádio, de repente você já era comunicador, companheiro, fazendo um programa de rádio. Geralmente o programa era o humorístico, Sim. ou de jornalismo sério. Nós fazíamos um rádio que não tinha como alguém competir com ele agora, tá entendendo? Não tinha, tá? Era um rádio sério. Aqui nós tratamos de assuntos que você gosta de ouvir. Era um slogan, era exatamente esse, não é?
De repente, vamos contar a partir de agora a história dos nossos dias, aquele negócio todo. Todo mundo já tinha uma ideia de como seria no futuro, sem ter a menor consciência da responsabilidade de trazer nas costas, né, esse saco de batata pesado, né, Sim. e poder distribuir batata para o mundo todo ao longo dessas décadas, aquele negócio todo. Meu rádio era exatamente esse. Não acho que não seja diferente para o Geraldo Freire, tá certo? Por quê? Porque a gente fazia aquilo com amor, Sim. a gente não tinha recursos, etc. Trabalhava na rádio dos outros, etc. Não é? Era natural, né? Era a vontade de fazer. Era ordinário, natural ou qualquer outra palavra que possa se adequar a essa realidade. Então você veja bem, só tinha um detalhe: o povo sempre respeitou o rádio. Sim. O rádio ainda continua me fascinando, me deixa muito enlevado. Eu me autotransporto para um templo, seja lá o que danado for, um templo, um ambiente que era exatamente aquilo que a gente mais cobiçava na época, mas não tinha como, né? Não tinha como, né? Quando eu também comecei a fazer programas de televisão, eu ficava correndo, preocupado para saber se minha mãe, que ainda era viva nessa época, estaria me vendo em casa, tudo, né? Na televisão. Era uma coisa impressionante, né? Hoje em dia, a pessoa que perdeu, assim, não tá podendo assistir esse papo agora, vai chegar em casa depois, pode assistir, na hora que quiser. Exatamente, naquela época não. Aí pronto, quando eu ficar correndo para lá e para cá, alguém ligava lá para casa para perguntar se Dona Virgínia estava me vendo, coisa e tal. Meu tom era preto e branco aí. Era preto e branco, né? E aí fui comunicador de televisão também, já fui... eu tive a responsabilidade de comandar programas de auditório. De auditório. Eu fui noticiarista de TV. Durante muito tempo eu participei de bancada de televisão, em telejornal, onde eu tinha minha presença garantida na bancada. Uma coisa que não era a praia de Geraldo. Né? Geraldo, se você botasse Geraldo, ainda hoje ele tem esse problema, na frente de um microfone e câmera de televisão, ele fica todo enrolado, não é? Pronto. Mas eu não tinha esse problema, não tinha esse problema. Eu falava sem problema nenhum e comentava. O grande segredo da comunicação, por exemplo, se fazer um programa de rádio, tá certo? Fazer uma reportagem, trabalhar em radionovela, tá certo? Ser um radioator, ou você ser um noticiarista, tudo. Uma coisa que as pessoas sempre admiravam em mim é a maneira de você transformar aquilo numa história viva. Sim, demais. Isso demais. era que era o grande problema. Isso é verdade. Não era para qualquer um. Sim. Não era para qualquer um. Você fazer com que aquela notícia ela criasse vida, criasse, tá entendendo? Total. Ela de repente saísse daqui andando sem ninguém ver, como se fosse fantasma, É tá verdade. entendendo? E ia se propagando entre as pessoas que estavam ouvindo o rádio, porque até para gravar era preciso ter uma certa experiência. Sim. Não é? Eu participei durante muito tempo como locutor comercial, que era uma das especialidades do rádio,
locução comercial, para você disputar no mercado Sim. com outros locutores comerciais. Eita. Não era qualquer um que poderia ser um locutor comercial, tá? Então, companheiros que conviveram comigo, tudo, alguns já morreram, outros não. A gente gravava comerciais das produtoras, aquele negócio todo. Por aí vai, Sim. não é? Isso tudo nos rendia uns trocadinhos, né? Sim. E ali, nesse serviço de locução comercial, era possível identificar o locutor comercial através do padrão de voz que ele tivesse, né? O som de sua voz, a certeza, como é que se diz? De estar fazendo o melhor, o interesse Sim. envolvido naquele compromisso que você tinha Sim. de viver aquele momento, de transmitir um comercial, como vocês fazem aqui da moto, né? Sim. Eu poderia nunca imaginar que um dia aparecesse uma moto elétrica, né? Não tinha a menor ideia, né? Então você veja que o tempo passa e a gente vai se aproximando dessas novidades, até quando eu não sei. É verdade. Até quando eu não sei. Então você veja bem, a locução comercial era o sonho de todo profissional de rádio. Não é? Então a gente, essa metamorfose, ela mudava de um momento, de um horário para o outro. De repente, eu estava lá no estúdio da rádio, fazendo um programa jornalístico, tá entendendo? Aí recebi um aviso, uma comunicação que tal produtora estava precisando de mim, que quando eu terminasse o serviço, procurasse ir o mais rápido possível. Ou eles mandavam um carro me buscar, Sim. tá entendendo? Eram várias, tinham uma porrada de produtoras. Sim. De gravação, aquele negócio todo, porque aí muitas vezes a gente ficava... Aqui mesmo em Casa Forte tem uma que eu gravei muito lá. Ainda tem, ela funciona tudo. Uma gravação, gravando com jingles, aquele Sim. negócio todo. PVP. Uma produtora, né? Não é uma produtora. E uma qualificadíssima, tá certo? Criteriosamente qualificada. Qualidade, né? Não é? Esse estúdio aqui é parceiro estou esquecido o nome dela, então você está vendo. O tempo faz com que a gente comece a mexer no cérebro e não cai. Pô, mas do que tu falou, Jota, que eu acho engraçado é que você falar, pô, a gente nem sabia que um dia iria existir moto elétrica, mas as coisas vão mudando, a gente vai tendo essa proximidade com a tecnologia, mas você vê que ao mesmo tempo é tudo uma reconstrução do passado, tem sempre essas influências e vê. Hoje passou o tempo, a gente tá aqui e a gente tá num podcast, mas o que é o podcast hoje? A gente tá falando aqui ao vivo, com microfone, fone de ouvido, as pessoas estão assistindo de casa. Tem pessoas que só escutam o áudio, que ficam lá nas plataformas para só escutar enquanto corre, enquanto tá no carro, dirigindo. Então funciona como uma rádio mesmo, sabe? Então, tipo assim, as plataformas mudam, vamos dizer assim, as novas tecnologias mudam, mas é sempre vendo e se inspirando no passado. Renovando, né? É uma reinvenção, né? Uma reinvenção. Você exatamente. sempre vai dizer, pô, isso veio daqui, sabe? E você sempre tem com quem aprender. E te ter aqui no podcast também é massa, porque a gente tá falando com um cara que quebrou paradigmas no passado sobre isso e a gente tá tentando fazer isso agora, sabe? E começou com tudo isso aqui, né, que a gente tá. E eu justamente volto a pergunta pra rádio, porque eu sei que tu começou com rádio policial, né, fazendo trabalho policial, né? Foi.
Teve até... Também. no mesmo período, Jota, foi mais ou menos no mesmo período que teve a inauguração da restauração, foi? Do hospital Foi. da... Eu fui uma das pessoas que trabalhei logo depois que o Hospital da Restauração foi inaugurado. Isso há quase 40 anos atrás, não é? Sim. Era um prédio novo. Porque o Hospital de Pronto-Socorro do Recife Sim. funcionava na Praça Oswaldo Cruz. Certo. Oswaldo Cruz, Certo. né? E era uma casinha acanhada, aquele negócio todo, onde hoje funciona tem a sindicato, era o sindicato, na época era o sindicato Sim. de jornalistas, Certo. não é? Depois se transformou em uma agência comercial Certo. e por aí vai. Então, hoje o sindicato dos jornalistas já tem sua sede própria, tudo. Rapaz, olha, foi tanta coisa que você não pode imaginar. Aconteceram tantos fatos fantásticos ou não, horripilantes ou não, mas que impulsionou, deu esse empurrão Sim. no rádio. Ele passou a ser mais importante do que já era, não é? Eu vivi épocas, tá entendendo? Já entrevistei figuras que muita gente gostaria de entrevistar hoje em dia, Sim. tá? E dá para você ter uma ideia, uma coisa que o povo admirava muito, se você falar com o Geraldo Freire, ele já esteve aqui, não? Não, ainda não. Precisa convidar ele. Vem, não, ele vem. Precisa É nosso convidar ele. convidado. Naquela época, Geraldo e eu, de repente a gente tinha uma ideia e o imediatismo, que era uma marca registrada daquilo que a gente fazia. Ferreira, oi. Vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar uma puta. Tá bom. E o que eu vou perguntar à puta? Isso na rádio. Isso no rádio. Certo. Né? Não, falando em off, né? A gente criava uma situação para poder ir lá para o Baixo Meretrício, né? Sim. O Bafom, que era outra coisa interessante. Certo. Existia o Bafom, que tinha uma particularidade. Ele tinha o seu lado romântico, Certo. tá certo? Mas só você lá dentro, conhecendo, é que você podia ter uma ideia. Hoje Sim. em dia, você vê isso como se fosse um magnetismo, tudo, um mistério. Eu vivi esse momento, não é? Aliás, com todo respeito às profissionais do sexo, aquele negócio todo, mas isso era muito comum na época, não é? Muito comum, porque muita gente queria conhecer como era a prostituição, queria saber como era a zona propriamente dita, né? Mas não tinha condições. Então, o rádio aproximava as pessoas, Sim. embora nós fôssemos muito criticados por isso. Muito criticados por Sim. isso. E essa crítica era por quê? Porque a rádio, na época, ela era mais elitista ou não? Era o quê? A rádio, os outros programas, eles não tinham essa proximidade com o público que vocês tinham? Aí traziam essas críticas? Não tinha nada. Nós empurramos esse rádio, não somente Geraldo, como outros companheiros, está entendendo? Sim. Nós criamos situações para que o rádio fosse ouvido. Interessante. Também tinha isso. Isso era interpretado como uma coisa corajosa. De fato era, né? Porque não podia falar nada que tinha que
recebia a comunicação para prestar depoimento lá no departamento de censura Sim. da Polícia Da Federal. ditadura, né? Ditadura, época da ditadura, né? Na época da ditadura, sobretudo. Então, lá ia a gente lá para a rádio, ou melhor, a Polícia Federal, para Sim. prestar o depoimento naquele negócio todo. E por aí vai. Quer dizer, tudo que você possa imaginar e faz parte, um pedacinho, de coisas como essas, tá entendendo? Sim. A gente estava tão familiarizado com isso que isso passou a ser uma espécie de marca registrada do rádio. Geraldo Freire, J. Ferreira, esses dois safados, aquele negócio todo, tá entendendo como é que é? Sim. Aí pronto, eles ligavam, coisa e tal. O safado é você, mas briga com outros companheiros também. Rapaz, como é que você faz uma coisa dessa natureza? Você devia escovar seus dentes, pô. Tem vergonha não, coisa e tal. Digo, não tem vergonha não, isso faz parte da história da gente. Sim. Você não, você tem ideia de como você foi feito, para entender? Por aí vai. Aí era os companheiros de rádio antigo, etc., Brivaldo Franklin e tantos outros, né? Brivaldo era comediante, José Santa Cruz era outro comediante, fez parte do cast da Globo. E aí pronto. Rapaz, olha, se eu for falar, o tempo é pouco. Mas em relação ao jornalismo policial, como era cobrir essas coisas na época? Não, o jornalismo policial, no meu caso, por exemplo, porque os companheiros que trabalhavam na crônica policial naquela época, você veja até que o nome era diferente, era crônica policial, não é? Era diferente, a gente fazia isso e tinha que usar uma linguagem que o povo podia entender. Então, a gente fazia coisa séria, tá certo? A gente se envolvia em grandes reportagens, em grandes coberturas, Sim. tá bom? Sim. A gente assumia a responsabilidade por aquilo que ele estava falando, e a partir dali nós podíamos ser julgados, ou subjugados, por estarmos falando alguma coisa que certamente estaria ferindo os tímpanos das pessoas que estavam ouvindo o rádio, recebíamos as reclamações, tudo, mas no final no final da coisa, ninguém podia passar sem aquilo. Sim. Né? Pronto, o rádio começou a aparecer dessa forma, trocou de roupa e ficou mostrando os ombros, daqui a pouco as costas, a bunda e por aí vai. Quer dizer, uma vez eu conversando com o Geraldo estava contando essa história e eu fiquei parado ouvindo. Isso é mesmo, tá entendendo como é que é? Tira a roupa, porra. Tira a roupa para poder falar de safadeza, aquele negócio todo. Pronto. Mas nós fazemos isso com uma naturalidade muito grande, muito grande. E eu gostava, sempre gostei e gosto ainda. Ah, que bom, que bom, Jota. Eu apresento um programa lá na Rádio Folha, todo dia de manhã, de 8h30 às 10h30. Sim. J. Ferreira Agora, tá certo? Que tem um grupo de profissionais trabalhando na produção, como o Denis Araújo e a Marise Rodrigues, e por aí vai. São pessoas antigas, no caso, Marise, a baixinha, ela era uma criatura muito bonita, porque era baixinha, mas era bonitinha, aquele negócio todo. Quando eu comecei a escrever também, escrever novelas, escrevendo contos,
do outro mundo, tá entendendo? A gente começou a interpretar determinados, nós criávamos determinados papéis, tá entendendo? Sim. A fazer as pessoas ficarem com medo, aquele negócio todo. Sim. Eram Mistérios do Além, era um programa que existia na época, Mistérios do Além. Sonoplastia de Avanildo Cerqueira. Avanildo Cerqueira ainda hoje é o operador de Geraldo Freire. Ainda hoje? Desde aquela época. O negão já está carregado na idade, mas ele não quer ser velho, tá entendendo? Então, Aí, de vez em quando eu chego lá na Rádio Jornal, Avanildo, pô, tu não fica velho não, senão eu não sou velho, sabe? O terror do INSS. Hein? O terror do INSS. Não sou velho, não, Jota. Eu sou um camarada que eu sei comer as pessoas. Ô, Jota, Hein? deixa eu te perguntar um negócio. Um dos assuntos assim que o pessoal de Recife, quando vai resgatar no passado, fica super curioso, foi a cheia de 75 que teve aqui, que eu só escuto minha avó, meus tios contarem essa história e muita gente não tem nem ideia, né? Rafa, ó, meu irmão aqui, Rafa, nasceu em 2000. É. O Cabá nasceu em 2000. Eu nasci em 88. Não sei dessa história. Tu vivesse aí essa história no dia, assim, na época tu tava. Conta um pouco do que tu viveu aí da cheia de 75, na verdade, né? Porque teve uma antes, não foi? Eu consegui enfrentar duas poderosas cheias. Sim. O Recife tinha um grande pecado. Os políticos de Pernambuco eram pecadores porque demorou muito para poder chegar em uma conclusão de Sim. que tinham que fazer alguma coisa para construir barragens, aquele negócio todo. Que era constante a chuva. Porque era, o Recife não tinha. Se hoje em dia É. aí, Choveu, alaga os hoje. alagamentos, aquele negócio todo, que isso tudo se deve à falta de saneamento básico, aquele negócio Uma todo. drenagem boa também. Aí não tinha, tudo não tinha. Ainda hoje, você procura, não tem, tá certo? E aí aconteceram duas grandes cheias, uma delas foi a de 65, 66, e eu me lembro que A cidade foi ficou uma toda cheia. debaixo d'água, não foi? Olha, foi uma cheia que eu pensava que o Recife iria desaparecer do mapa, Meu Deus. não é? Porque você está assim, de repente a água vai chegando de todos os lados, você Sim. não tinha uma explicação para dar, tá entendendo? Sim. Não tinha uma explicação para dar. Geraldo na rádio fazendo ancorando a apresentação do programa dele, tá? E eu na Rua da Concórdia, ou então na Rua da Aurora, com o chamado BTP. O que era BTP? BTP era um microfone sem fio, cheio de pilha, tá entendendo? Ele era muito usado em transmissões esportivas na Sim. época, não é? Aquela antena bem grande. Sim. E Geraldo também fazia isso, nós fazíamos isso. Era uma coisa interessante, até bonitinha de ver. Você chegar no estádio de futebol, então as antenas batiam umas nas outras, assim, tchá, 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 tá entendendo? Porque era muita gente trabalhando, tá entendendo? Sim. Pronto. Umas antenas do BTP, para fazer entrevistas com jogadores, aquele negócio todo. Pois bem, e aí eu me lembro que dessa de 66 era muita água. Muita água mesmo, viu? Eita. Era uma coisa impressionante. Então, a gente chegou ali de lá da rádio, a gente procurava um prédio alto
para poder ficar de longe observando e narrando o que estava vendo. Sim, ainda tem isso, né? Eu conseguia, por amizade que eu tinha com o porteiro, uma colher de chá lá do prédio do Cinema São Luís, para poder ir lá para cima, porque eu tinha uma visão panorâmica de tudo, né? A água chegando, já estava chegando no cais do porto. Danou-se. E Isso ninguém tudo. ia saber como era, o que era mar, o que era, Meu Deus. Deus. Rio, aquele negócio todo. Então, por aí, você mais ou menos tem uma ideia do que era uma cheia, tá entendendo? E eu fico imaginando o terror, porque aqui, quando tem alagamento, a gente vê o clima de terror que fica na cidade. Imagina uma cheia aqui, eu nunca Exato. passei por isso. Naquela época, né? Pois bem, e eu vivi esses momentos incríveis, tudo. Para você ter uma ideia, o negócio foi tão pesado, Sim. que correu um boato na época que, como é o nome? Tapacurá. Tapacurá estourado. Essa virou piada até hoje, sabia? Eu vou dizer um negócio para você. Muita gente imaginava, "Pô, nós vamos nos acabar, vamos morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer." Isso foi depois da cheia, no caso, Tapacurá. O mito foi depois da cheia. Porque o pessoal já tava com medo, né? Foi, tava. Rapaz, nós vamos morrer quando ele tá lá, vai. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então mata logo essa porra. Tá entendendo como é que é? Aí, Gilson Corrêa, que era o dono da rádio, o repórter, dizia, calma, Geraldo dizia assim, calma, rapaz, calma. Entendeu? Porque vocês ficam o tempo todo conversando no meu pé do ouvido, coisa e tal, lá vai. Aí eles distribuía, fazia uma espécie de escala de serviço, né? Aí me mandava para um canto, eu ficava na Rua da Concórdia, tá certo? Procurando orientar as pessoas. E quando aconteceu o boato do estouro da Tapacurá? Aí o governador da época, que era, deixa eu ver... Era do governo militar, né? Também. Do governo militar também. Já era na ditadura, mas aqui tinha uma coisa interessante, não tinha governador militar, não. Tinha governadores civis nomeados pelo governo, milicos, aquele negócio todo e por aí vai, tá entendendo? Então, mas esse mito aí de Tapacurá estourar, o pessoal ficou na cidade e acreditou mesmo, o pessoal, todo mundo acreditou. Foi. Ficou desesperado porque tinha acabado de acontecer, não? Como foi que soltou? Sabia para onde ir, corria para um canto, corria para outro. Esse pânico que se instalou na cidade. E como é que chega, Jota? bairro. É no boca a boca mesmo, é? Aqui, no Poço da Panela, Casa Sim. Forte, você viu uma coisa só. Água. Caramba. Água. Era uma coisa impressionante. Aqui mesmo alaga, quando chove. É. Aqui é um lugar que Até alaga. hoje, Jota. Eu terminei um podcast uma vez, tava chovendo, meu carro ficou aí no poço também, alagado, cheio d'água. Uma chuvinha de 1 hora. Por aí, Imagina você um negócio mais ou desse. menos imagine, não é? E aí, nós passamos por isso. O único meio de transporte que a gente tinha para poder noticiar o que estava acontecendo era uma lancha velha do Corpo de Bombeiros, tá entendendo? Caramba, viu? A gente fazia amizade lá com o comandante. Sim. Aí ele mandava soldados, né, nos levar, não somente a mim, não, outros companheiros de rádio, para dar um giro e ir narrando o que estava vendo lá, tudo. Mas nós chegávamos a uma situação que os microfones de BTP já não tinha mais alcance, tudo. Sim. Ele funcionava com alcance de frequência modulado, por isso que ele era chamado de FM, aquele Sim. negócio todo, tá entendendo? Sim. Pronto.
mas a gente usava para compensar um bolso cheio de fichas telefônicas. Ah, tinha esse segredo. Muitas fichas telefônicas. Que Né? boa. Uma pergunta que eu já tava na minha cabeça. Naquela época. Hoje é muito fácil, o cara tá com o celular, dá uma ligadinha. Às vezes até na rádio entra ao vivo pelo celular, né? Naquela época, como é que passava essa informação? Tinha que estar aí no orelhão, é? Era orelhão, o telefone de mesa mesmo das Bater no pessoas. lugar que tenha, né? Exato, aí pronto, falava. Chegava lá no HR, primeiro que o HR foi um dos prédios públicos que ficou com água até quase na metade da estrutura do prédio, etc. Caramba, Tá entendendo? Pronto. Aí, pronto. Essa foi a cheia de meia-meio, de meia-meia, não é? Muita gente chorava na rua. Nessa época foi embora, as águas destruíram as instalações da gravadora Rosenblit, não é? Sim. Produtora Rosenblit, como era o nome? De José Rosenblit, local onde foram gravados verdadeiros muitos sucessos, né? Sim. Obras de arte musical, aquele negócio todo, né? E a cidade e a água demora pra descer, né? Ainda. Exato. Passou muito tempo ainda, né? Eu gravava também músicas, e muitos participava da gravação de uma série que tinha o nome de Recife, Capital do Frevo, tá Sim. entendendo? Todo ano, eu tinha um contrato com a Rosenblit, a Rosenblit que acabou porque a cheia levou. Tá entendendo? Foi mesmo. Era um estúdio grande, rapaz, porque nesse estúdio, grandes nomes como Bienvenido Granda, Sim. que era um artista internacional, diziam que ele era cubano, mas na verdade ele era mexicano, Sim. tá entendendo? Esse Aí LP, vai. Recife, a capital do frevo. Tu lembra que o Buiu tem? A gente Ah, sim, eu lembro, sim. Do LP. Nosso tem. tio tem. A Tem um gente tio assistiu. meu, tio nosso que tem. Foi bem. Então foi isso. Quando Heraldo Gueiros Leite era o governador, Sim. tá? Aí ele mandou uma ordem, tá? Porque depois que constatou que não tinha nada disso, Tapacurá não tinha estourado, os criadores de terror, aquele negócio todo, que ainda tem, isso não vai deixar de ter nunca, né? Pronto, aí o governador mandou que todas as emissoras de rádio Informasse. procurassem acalmar a população, que não estava vendo cheia, e que a Tapacurá não tinha estourado. Mas quem era que queria saber disso? Quem é que ia acreditar? Todo mundo estava querendo era chegar em casa. E como foi que essa informação de que Tapacurá estourou começou? Quem foi Um que... boato no meio da rua. Foi boca a boca mesmo. Boca a boca. Não é? Porque a água era tão pesada, o volume de água era tão pesado ali na rua Rua da Aurora, você ficava vendo passar tudo. Animais, tá entendendo? Caramba. Móveis. Dá para você imaginar passar um partido de vaca, de boi, tudo assim, boiando, sem saber o que fazer ou para onde ir, tá? E lá vai. O Horto de Dois Irmãos, que também foi literalmente tomado pelas águas, né? Eita, os animais Muitos todinho. animais que saíram, aqueles animais silvestres, tudo. Caramba. Ó, isso aí eu não sabia, vê? Foi. E aí teve bicho solto até, né? Pô. Caramba. Menino, foi uma confusão danada na cidade, né? Assim, Aí foi uma confusão danada, né? Porque você não sabia como fazer.
mas a gente conseguiu. Mas chegou um momento, eu estava na Rua da Aurora, com o microfone para lá e para cá. Minha gente, pare com isso. Olha, isso é boato, isso é boato. Boato o quê, Jota? Porra! E eu cheguei a uma situação que eu disse, eu acho que a gente estourou mesmo. Tu começou a gritar. Aí eu corri lá para o Cinema São Luís para pedir ao camarada lá, né, me deixasse eu subir. E já tinha o telefone lá, já tinha sido informado pela direção lá do São Luís, a joia do cinema aqui em Pernambuco, que não deixasse ninguém subir, coisa da lá vai. Mas eu consegui, com muita habilidade, subir para narrar, vendo de lá de cima e narrando para a rádio, pegava muito bem, dali da Rua da Aurora, aquele negócio todo. Então, de lá de cima, quando a gente olhou, disse, meu Deus do céu. Aí pronto. Eu sei que quando fui embora, a água foi baixando tudo, aí correu um boato, era a rede de boatos aqui no Recife, era uma coisa impressionante. É a capital do Rio Boato, viu, Exato. Rafa? Eu botava o BTP assim, para o povo ouvir em casa o ruído das águas, né? Sim. Era um movimento muito grande, coisa e tal. Aí, daqui a pouco, o pessoal já estava dizendo que no Diário da Noite, no Jornal do Comércio, no dia seguinte, Diário de Pernambuco, lá, o destaque para o locutor que conversou com a água, não sei o que. Entrevistou a água. Exato. Mas era isso. Então, o destaque foi essa cheia. Agora eu soube de Hugo Esteves, nosso amigo Hugo Esteves, que quando teve esse boato todo, que você acreditou, né? Acabou acreditando, foi convencido que de fato Tapacurá tem estourado, tu fugiu, ó. Tu pegasse o vou me embora daqui também, porque depois vai estar tudo cheio d'água. Tu fosse pra onde de lá? Alto José do Pinho. Alto Zé do Pinho, Alto Zé do Pinho, Alto Zé Bonifácio, aqueles altos de lá, né, da Zona Norte, né? Que ali realmente, né, não tem como chegar água ali em cima. Geraldo ficava me chamando e eu ouvia ninguém. Eu não tava... Com medo. Eu tô nem aí que é boato, né? Eu quero cuidar da minha vida. Se for verdade, se não for verdade, eu volto depois. Isso criou um problema muito sério. Minha mãe, Dona Virgínia, só faltou enlouquecer. Foi mesmo. Geraldo era safado. Disse, vou ficar de olho aí, porque se Ferreira passar por aí, se alguém conseguir tirar ele, quando então lá vai. Pronto, quando dizia um negócio desse, minha mãe ficava em pânico. Meu filho morreu, aquele negócio todo, BBP. Eu tava lá em cima. Aí eu ligava de lá de cima para a rádio. Aí Geraldo atendia o telefone. Aí, alô, digo, Geraldo, quem é? Sou eu, Jota. O filho da puta, pai, o que tu tá fazendo aí? Estás aonde? Eu digo, Alto José do Pinho. Fazendo o quê, porra? É porque eu pensei que Tapacurá tinha estourado. Vai te lascar. Pronto. Essas coisas todas que aconteciam e que hoje em dia faz parte da história, porque depois a gente ficou se divertindo por causa disso, né? Sim. Pronto, mas... Ficaram tirando onda que tu ficou com medo, não foi? Sério? Mas é melhor prevenir, né? Ficar logo lá, se estourar, pelo menos eu tô aqui em cima, né? Não tem erro. Mas essas coisas aconteceram realmente. E depois que Geraldo vir aqui, você pode perguntar para ele que ele conta. Tá entendendo? Isso é apenas uma amostra grátis do que era o rádio antigamente. Então, essa como é que se diz? Essa foiteza, de minha parte, para narrar aquilo que eu estava vendo na rua,
Sim. foi que me tornou uma pessoa conhecida, todo mundo gostava. Não adiantava porque o programa, se não tivesse J. Ferreira, não tinha. Aí você pode confirmar com o Geraldo. Se não tivesse J. Ferreira na rua para narrar o que estava acontecendo, Sim. aí pronto, não estava bom, tinha que ter, tá certo? Então a gente ficava lá. Chegava, o povo reconhecia logo, né? O povo reconhecia logo, né? Quando vinha J. Ferreira ali, já ia... Quando eu entrava no ar, aí todo mundo parava para ouvir. Parar para ouvir. Que Porque massa, sabia que o negócio era sério mesmo. Tá entendendo? E na rádio não tem a questão visual, né? Antes da televisão, ninguém sabia, era só tua voz, né? Então, muito Era só a provavelmente, voz. só em tu tá falando, alguém escutava e fazia, eita, J. Ferreira. Nada visual, não. Era a voz. Aí tu ia comprar um pão na padaria, tu não é aquele moço da rádio? Só pela voz, não era não? Reconhecia voz, pela é. voz, né? Pela voz. E pronto. Isso foi marcante na minha vida, né? Com certeza. Quando eu trabalhei na Rádio Repórter, em todas as emissoras de rádio aqui de Recife, eu trabalhei, todas elas. Não é? Algumas delas já não existem mais. Né? Todas as emissoras eu trabalhei. Rádio Jornal, Rádio Clube, Tamandaré, Rádio Olinda, tudo que você possa imaginar. Porque de repente a gente era convidado para fazer parte do caixa da rádio, tal, etc. E o mercado girava em torno desses nomes, Geraldo Freire, J. Ferreira, tá entendendo? Sim. E tantos outros aí, por aí vai. Ô, Jota, e como é que foi a migração da rádio pra televisão? Quando tu chegou na televisão assim, o pessoal te chamou, te convocou, vem-te embora pra televisão ou tu já era um interesse teu também estar na televisão? Não existia interesse meu de ir para a televisão, não, porque eu me achava um camada muito feio. Então eu nem fazia essa pergunta, sabe? É mesmo. Porque eu digo, porra, eu sou feio pra caramba. Muita gente falava comigo, Jota, por que tu não aparece na televisão? Eu tenho porra de TV, aí pronto. Mas foi assim, depois que eu comecei a trabalhar na Rádio Jornal, aí foi a época que a Rádio Jornal passou a funcionar, não ter funcionado um prédio na rua, na rua do Imperador, Sim. tá certo? O Jornal do Comércio, funcionava, tinha lá um andar onde tinha rádio, tinha os estúdios de gravação de novelas, aquele negócio todo. Era uma estrutura bem organizada, tudo. Aí, quando a gente passou para a Rua do Lima, em Santo Amaro, aí pronto. Mas existia um problema. A rádio, hoje a Rádio e TV, Jornal do Comércio JC, naquela época, por aquela escada central, ninguém subia se não tivesse de paletó e gravata. Eita, e era. Ninguém. Botavam a gente para fora, aquele negócio todo. Sim. Foi bem. Aí tu começou na televisão. Aí eu comecei na televisão por causa... Aí é quando entra a colaboração, o empurrão dos companheiros de rádio, como Ivan Lima, Sim. narrador esportivo, né? Jaime Cisneiro também, Barbosa Filho, entende? Companheiros que faziam uma crônica esportiva na época. Aí falava com Ivan Lima, que foi superintendente da Rádio Jornal. Sim. Na época, uma época terrível para o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para pagar, aí
fazia uma vaquinha, Sim. ou Sim. permuta na rua para arrumar. Você veja, já a minha aproximação com o rádio era intestinal. Sim, A gente enfrentava os problemas do dia a dia, sim. mas também Geraldo fazia um apelo, conseguia um saco de arroz, feijão, saco Pra de ajudar. arroz, feijão, coisa e tal, fardo de carne. E a gente botava todo mundo na frente lá da rádio e distribuía para os companheiros, porque eles queriam fechar a rádio, aí pronto. Eita. Então havia esse entrosamento, esse sentimento, esse amor, não é? Pela rádio. A gente não tinha a menor ideia da importância do trabalho que a gente estava fazendo. Sim. E a Mas o rádio trabalho chamava. da televisão era praticamente a mesma coisa da rádio? Eles queriam fazer o mesmo tipo de programa? Não, a televisão foi o seguinte, é porque o Ivan Lima era superintendente e de repente ele mandou me chamar. Então tu foi convocado. Foi convocado pra televisão. Convocou. Aí eu fui lá para cima para falar com ele, Ivan Lima, o Gandulão de Ouro. Só se prepare, segunda-feira você vai fazer um programa na televisão. Eita. Eu? Porra, eu podia imaginar nunca que ele viesse. Por que não você? É você mesmo. Eu digo, Ivan, meu Deus do céu. Porra, quando eu passo ali no corredor, tem um espelho enorme. Eu sou feio pra cacete, meu irmão. Então, por favor, é você. Quem tá falando sou eu. Ele era muito brincalhão, né? Coisa e tal. Vai, o Chibata, ele queria que todo mundo chamasse ele de Chibata. Para me preparar para fazer o programa. Eu sei que o primeiro programa de televisão que eu fiz era uma rádio feito na televisão. Sim. Tem uma coisa que a gente fazia uma mudança sem saber, sem ter a menor ideia se aquilo daria certo ou não. Sim, sim. A televisão ainda transmitia em preto e branco, tá entendendo? Sim. Mas eu não queria nada de colorido, porque também não tinha programas coloridos, tá entendendo? Sim, sim. Sim. Aí a gente ficava lá. Zé de Mello, que era o cenógrafo, recebeu ordens de Ivan para fazer um cenário. Qualquer coisa que lembrasse uma delegacia, coisa e tal, entendi. PPP, tá entendendo? Entendi. Então, foi quando foi criado, a princípio o programa era J. Ferreira, agora, Era o que era de madrugada, Jota? de madrugada. De madrugada era? Eu trabalhei muitos anos de madrugada. Sim. Muitos anos. Era ao vivo ou era gravado, Jota? Não, trabalharia ao vivo mesmo, Ao vivo de madrugada? de madrugada. Tu pegava que horas lá, assim, pra trabalhar? Eu ficava lá dependendo do horário. Até de manhã. De meia-noite até amanhecer o dia. Ixi. Esse negócio da televisão, geralmente o programa só podia ir pro ar quando terminasse toda a transmissão normal Padrão. da emissora, né? Aí pronto, ficávamos lá falando sobre isso, etc, né? E aí o programa que começava depois de meia-noite, 1 hora, 2 horas, depois que passava o último filme, Sim. tá entendendo? O filme da E madruga, lá né? tinha o Telecine lá para exibir filmes, etc. Pois bem, a gente fazia aquilo e o negócio deu certo. Entendi. Deu certo. Aí bateu a audiência e te levaram pra Certo. programa mais cedo. Foi uma coisa impressionante. Aí é outro assunto. Como é que você sabia? Eu não sabia de porra nenhuma. Eu tava lá fazendo coisa e tal. Só lá meteu a vai. cara e fez, Hein? né?
Só meteu a cara e fez, né? Meti a cara e fiz. Exatamente. Aí pronto. Geraldo chegava. Isso aí é doido mesmo. Deixa ele fazer quando tá lá vai. Foi a maior audiência de televisão daqui de Pernambuco. Eita. Nessa época. J. Ferreira. E Caramba. Paulo Marques. Tá entendendo? Tinha Jorge Chau também na época. Que massa, velho. Nós éramos as maiores audiências de televisão. Isso de madrugada. E depois foi pra mais cedo. Justamente por conta dessa Aí, audiência. pronto, depois que a gente foi fazer, eu fiz o programa de auditório. Tá certo? Foi então o lá, programa de auditório, quando saiu de madrugada e foi pra mais cedo, foi pra o programa de auditório, foi? Foi fixe. Aí já mudou. Não era a pegada mais policial. Aí né? eu já tava bonitinho. Mas nessa época dos programas policiais, tu chegou a trabalhar em uma época que teve algumas lendas, né? Aqui, feito Galeguinho do Coque. Sim. Ah, foi. Aí eu entrevistei figuras dessa natureza porque eles eram o Rola Grossa da época, tá entendendo? Que era impressionante. Eram considerados bandidos de alta periculosidade. Sim. Mas entrevistei o Galeguinho do Coque, Rui Pé de Bombo. Existia na época, no sertão, lá em Floresta, como é que se diz? Um pistoleiro de aluguel. Se tu entrevistou também. Entrevistei. Tu chegou a entrevistar Bill do Olho Verde? Hein? Bill do Olho Verde chegasse a entrevistar? Rio do Olho Verde, Caramba, velho. Royendo, Da mostardinha, né? Rui Pé de Bombo, Sim. não é? E esse pistoleiro de aluguel lá em Floresta, tudo, ninguém encostava nele, não. Mas ele foi quem deu autorização para poder me levarem até a presença do cara lá. Caramba. Agora disse que ia acompanhar o que a gente estava fazendo, que se não tivesse bom, ele dizia mesmo, na cara de pau. Foi mesmo. Cara, Fala a verdade, viu? Fala a verdade. Batia medo não tá no meio, não. E o medo de estar nesse meio? Medo da porra. Quem é que não tinha? Tota. Esse camarada, ele era jovem e as mulheres quando viam ele, porque no jornal publicavam a foto dele, mas naquela época as meninas andavam com prancheta. Sim. Então elas recortavam do jornal a foto dele e colavam. Tá entendendo? Pronto. Bill do Olho Verde, a mesma coisa, que eles eram jovens, tudo, coisa e tal, lá vai, elas se apaixonavam, não é? se apaixonava por Bill do Olho Verde? Se apaixonavam pelo Bill do Pelo Olho amor Verde, de Deus. pelo Rui Pé de Bomba, etc. Muita coisa diziam deles que não correspondiam com a realidade. Não tem aquela história clássica de Bill do Olho Verde que ele perguntou pra mulher se ele queria um tiro ou se ele queria um beliscão, né? Mas Isso é mentira? É mentira. Tem muitos. Eu acompanhei esse camarada até na cadeia, né? Eu ia entrevistá-lo lá. Não existia, a família dele sofria muito por causa disso. O Bill, quando ele começou, ele era até menor de idade, né? Ele tinha 17. Caramba, velho. Eles ficaram eternizados na letra do Chico Science, né? Os dois ficaram eternizados lá na letra do Chico Science, Nação Zumbi. Ficam personagens da nossa história, né? Eu acho interessante porque te ver entrevistando, saber que tu entrevistou esses caras que são personagens assim pra gente, que hoje a gente conta a história deles na Recife Ordinário, né? Tenta contar com um pouco que a gente conhece. E hoje a gente tá aqui com um cara que entrevistou os dois, que viveu aquele momento. E não foi de uma vez só não, né? Assim, foi ao longo do tempo, assim, acompanhou a história deles, né? Foi ao longo do tempo. Interessante, né, velho? E eles eram criminosos pesados, né, Jota? Pô, o Galeguinho, a história dele, Galeguinho do Coque, é porque quando ele roubava as coisas, fazia
os crimes dele era muito difícil de encontrar ele, porque ele ia pro coque e ninguém achava mais, né? Sim. Quando ele roubava um caminhão, assaltava um caminhão de carga com leite, com carne, ovos, etc. Porque naquela época estava havendo uma escassez de alimentos, tudo, porque o povo, os comerciantes, para poder combater, para entrar em choque com comerciantes, etc., tá entendendo? Aí eles faziam como é que diz, boicote dos produtos como leite ninho, tá? Que é um leite que todo mundo conhece, o leite de produtos Nestlé, não é? Que era uma referência de qualidade e tudo, não era qualquer criança que se dava bem com outro tipo de leite, tinha que ser ninho, aquele negócio todo. E aí, teve uma vez que ele assaltou um caminhão e levou para o coque. Aí a empresa foi chamada e foi para lá. Oxente, distribuiu tudinho. Foi mesmo. Distribuiu cada lata de leite da porra de 5 quilos, tá entendendo? Sim. Caramba, velho. Mas era assim mesmo. Entendi. Por isso que tem também uma admiração também da parte da comunidade, né? Também justamente por isso, né? Por mais que fosse um criminoso, ele tinha uma realidade próxima, né? Lá, ele sabia da dificuldade, roubou e entregou lá o pessoal, né? Mandava dizer o que fez, ele sempre mandou dizer. Sério? Ele fazia... Então tem toda uma questão política também, né? Pra ficar a fama dele lá, né? Ele queria ter a fama com a comunidade, né? Também, né? Exato. Mas ele acreditava muito naquilo que a gente falava. Aí pronto. Caramba. Você tinha que fazer amizade com esse povo, senão você não tinha notícia nunca. Entendi. Tá entendendo como é que é? Entendi. Aí pronto. Mas mataram ele ele foi executado com uma rajada de metralhadora. Foi mesmo. Foi. Caramba, velho. Ô, Jota, agora dessa questão policial, voltando pra questão do palco, quando tu começou já a fazer programa de auditório, né? Foi aí que mudou um pouquinho e entrou já um lado... Ficou um lado do humor de Jota Ferreira, né? Assim, que o pessoal, eu digo o tempo inteiro, minha família lá, de Paulista toda, são fã mesmo tu, assim, o pessoal te admira demais e sempre te associa muito à resenha também, de tu tirar onda, de tu fazer as brincadeiras, isso aproxima demais, né? Eu abro até um aspas, Carlinhos, que eu tô aqui, minha avó, eu cresci, Rafa também, a gente sempre, o pessoal tirando onda com minha avó, dizendo assim, tua avó é igualzinha a Jota Ferreira, eles são igualzinhos, ó, Jota Ferreira, chamava minha avó de Jota Ferreira, então em homenagem à nossa avó, minha de Rafa, vou mostrar uma foto da minha avó aqui, pra ver se ela parece mesmo. Jota Ferreira mesmo. Tinha um cabelão, né? Tu tinha um cabelão antes. Tinha um cabelão, né? Ó, essa é a minha avó. Um cabelão. Minha avó Nilza, mãe T. Era o apelido dela. O pessoal dizia que era Jota Ferreira. Ela... Passa aí outra foto pra ver. Mãe T Ferreira. Mãe T Ferreira. Outra foto aí. Pronto. Ó. Essa aí já tá mais velha. Tá mais parecida? Oxente. Tá parecendo irmã, não tá não, Jota? Se eu encontrasse na época, eu namorava. Ô, avó. Olha, a Jota Ferreira da gente. Eu cresci com essa, assim. Tua avó é igualzinha a Jota Ferreira, igualzinha a Jota Ferreira. E nossos tios, né, sempre ficavam falando, o famoso, como é aquele, o clássico. Não, é manhinha, pô, só me chamar quando eu tava bonitinho, botava a roupa lá. Que menino lindo, Jota. Que menino lindo, Jota. Tem os clássicos, né? Hoje, manhã fala isso pra mim. Quando eu vou pra um casamento, vou botar uma roupa bonita, ela fala assim, que menino lindo, Jota. Pera aí, mãe. Até hoje, velho, é um clássico. Que tinha essa vinhetinha. Sim. E aí dizia, que menino lindo, coisa e tal. Aí pronto. O povo pegava aquilo e ficava tirando onda. Só que esse que menino lindo era quando aparecia a gente feia, né? Era uma ironia, Que menino lindo. Tem uma que minha tia fez questão de falar, disse assim, diga a ele que eu morria de rir com vou aposentar o meu cipó.
Ela dizia, vou aposentar o meu cipó. Tinha um cipó. Cipó de. De goiabeira, era? Não. O nome daquele cipó, hein? Cipó de boi, sim. Cipó de boi. Que tinha toda a resenha, né, com a privada também, né? Tinha tudo. Eu criei o que vinha na minha cabeça, eu criava, e o povo gostava. É por isso que o povo também tem essa identificação com essa resenha que tu tem, né? Exato. Minha tia falou do Aqui Comunidade. Aqui Comunidade, minha tia disse, velho, era muito engraçado. Ele pegava o povo, tinha confusão na comunidade, ele ia, resolvia a confusão, pegava isso aqui, joga na privada. Ela falando. Ela fala, Essas ideias todinhas, Jota, vinha tudo de tu mesmo, assim, tudo na resenha. Tudo na minha cabeça. Aí pronto. Eu ia pro meio da rua fazer uma reportagem, levava um sanitário. Pra poder... Aí montava no meio da rua, tá entendendo? Sim. sim. Aí pronto. Aquele sanitário lá no estúdio, eu fui entrevistar uma senhora que levou a filha, foi a neta, não me lembro bem, mas de repente ela com vontade de urinar, ela foi no estúdio, foi mijar lá. Tá para mim, pelo amor de Deus, olha. Aí encheu o estúdio lá, foi aquele negócio todo. Mas é verdade. Ô, Jota, ficasse famoso na rádio, na TV e na música, né? Porque disseram que você deu uma estourada como cantor. Foi. Como é que foi essa experiência aí? Eu gravei algumas músicas de carnaval, gravei uma música que foi sucesso na década de 70, um compacto Eu Sou Assim, Sim. vendeu mais de 70 mil cópias. Caramba, Eita, danos, vendeu, viu? Vendeu muito. Eu comprei um carro com ele vendendo. Foi mesmo. Vendendo CD. Vendendo compacto, né? Era Era compacto, um LP menorzinho, né? Mas vendi. Teve também uma outra coisa que eu fazia na época, além da gravação. Eu gravava música de carnaval. Sim. Tinha álbuns. Tem a foto do álbum aí, Carlinhos? Hein? Tu tem a foto do álbum dele aí? Pra gente botar aqui? Tem vários aí. Tem um disco que foi um clássico lá. Tem um aqui, ó. Eu Sou Assim, ó. Foi esse que foi vendido aí 70 mil cópias? Mais de 70 mil cópias. Mais de 70 mil cópias. Olha o cabelão ali, Aí ó. eu fui cantar lá no programa do Chacrinha, lá em São Paulo. Eita, foi mesmo. E aí, como é que foi essa experiência lá? Bom, excelente. Foi massa? Aquele negócio que ele fazia, não é? Terezinha, aquele negócio todo. Lá. Aí, era uma coisa completamente diferente, aquele mundo. E eu ficava observando tudo, cada lapa de mulher da porra. Ó, quem gostava muito das tuas músicas era a minha tia Geilda, né? Mais conhecida como Bola. Quando eu falei que tu ia vir pra cá hoje, ela mandou uns áudios da tua música, eu vou botar aqui. Achei muito engraçado ela falando. Acho que se tu botar o fone, acho que tu escuta melhor, viu? Deixa eu botar no máximo aqui. Essa é tua fã demais, viu? Gabriel, aí tu diz a ele, e eu ainda lembro da música dele. Bota um pouquinho pra ele botar o fone. Vem, bota agora. Gabriel, aí tu diz a ele, e eu ainda lembro da música dele, do amendoim. Que era assim, ó. Ayatollah, 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 fica lá com seu petróleo. Ayatollah, Ayatollah, Ayatollah. E o meu carro é a óleo. Segura as suas mulheres. Ou então esconde de mim. Mas agora eu e o meu carro somos movidos a amendoim. Ela conhece mesmo. O frevo, não só tinha esse, não, ele gravou vários. Aí pronto. E também, se eu sou assim, o povo já sabia.
Era impressionante. Era uma fila de gente para poder comprar esse CD. Esse CD não. Esse LP nesse compacto, né? esse compacto, tudo. Tinha uma loja de vender discos aqui que era muito famosa. A loja da modinha, tudo. Pronto. Para você ter uma ideia, que eu sempre fui louco para fazer essas coisas, então eu fiz de tudo um pouco. Geraldo Freire, por exemplo, não boto nada para ele cantar, não, porque ele não sabe, não. Porra. Ah, ela falou também isso aqui, ó, que numa das tuas músicas, ó o que as mulheres cantavam. Eita. Acho que é esse aqui. Era muita onda, você assistiu o programa dele, era uma onda. Aí ele cantava que só essa música. Eita, acho que eu apertei errado. Eu acho que é de 1981. Não, calma Aí quando ele cantava essa, eu sou assim. Aí a mulher dizia, gostoso. É isso mesmo. Tá vendo que o pessoal é tudo fã lá em Paulista? Isso era um auditório mesmo que colocava esse adendo na música, tá entendendo? Porque era o refrão. Sim. Aí elas gritavam, gostoso! Rapaz, época muito boa. Agora, Jota, me diz uma coisa. A pergunta que, quando a gente anunciou aqui, ó, que tu ia vir pra cá, todo mundo queria saber. Assim, Jota, explica o que é isso dessa perna cabeluda. E tua relação com essa perna cabeluda, pelo amor de Deus. É o cara que criou a história da perna cabeluda aqui, né? Virou uma lenda urbana. Conta aí, Jota, como foi essa história? Não fui eu sozinho, não. Sim. Geraldo também participou dessa história. Sempre tudo. vocês dois, né? Exato. Puxa só o microfone um pouquinho aqui pra tu, assim, só mais perto. Só um pouquinho. É, pronto. Assim, tá bom? Tá ótimo. Eu queria um cafezinho aí. Um cafezinho. Vai botando aí, Rafa. Vou botar. Pode ir falando. Rapaz, isso é o seguinte. Como é que você diz? De repente você se depara com uma historiazinha, coisa e tal, e aí essa história com açúcar, essa história de repente Com começava açúcar. a fazer sucesso, aquele negócio todo, tá entendendo? O Ayatollah, por exemplo, Ayatollah era uma coisa impressionante. Agora, a perna cabeluda, ela apareceu depois que eu estava lá no Hospital da Restauração. Geraldo o tempo todo está comigo. Nós nascemos praticamente no rádio. Sim. E aí, essa perna cabeluda, aí é quando entra o negócio da zona também, de prostituição. Sim. Quando eu falo isso, quem conhecia coisa da época sabe que eu estou falando a verdade, Certo. não é? Existia uma coisa no Baixo Meretrício, na zona, tá entendendo? Que hoje em dia você não vê mais isso. Não vê. Mas era um código de ética da prostituta, aquele negócio todo. Elas não admitiam de maneira alguma que alguém dissesse que tinha ido para a zona para poder fazer sexo com ela de todas as maneiras, aquele negócio todo. Não fazia, não. Quem pensa de outra forma está redondamente enganado. Está entendendo? Aí pronto. Eu gosto de conversar as coisas livres, mas às vezes eu fico impedido porque é preciso entender que isso o mundo todo fica ouvindo e tira conclusões apressadas. Sim. Tá entendendo? Claro. Aí pronto, o que é? Quando o homem procurava a mulher lá na zona, porque era uma coisa impressionante, ali no cais do Zé Mariano, não.
Como é o nome daquele lugar ali? É onde tem. Estelita? Não. Sim, da Alfândega. alfândega. Ali era uma bacia. Certo. A bacia do Capibaribe. Sim. Ainda hoje é. É lá, água pra caramba, aquele negócio todo. Aí o Geraldo me chamou uma vez, Sim. né? Ferreira, só. Vamos fazer o seguinte, fazer uma vaquinha aqui para poder. Vaquinha pra quê? Eu não tenho dinheiro, não. Deixa de frescura, rapaz. Então, uma vaquinha, porque tinha um camarada lá junto dele. Esse aqui é fulano de tal. Digo, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Ele nunca comeu uma mulher. Era virgem. Nunca. Aí eu digo, oxi. Tá entendendo? Esse jeito de eu fazer essa pergunta, que eu não admiti que o cara não tivesse tido um relacionamento. Aham. Mas ele não namorava, não, que nada para ele. Ele o cabo não tem dinheiro nem para comer. Ele queria ir para a zona, coisa e tal, lá vai. Eu digo, meu Deus. Aí Geraldo disse, vai fazer uma vaquinha lá embaixo, a gente vai fazer aqui uma vaquinha aqui em cima da rádio, lá no estúdio, todo mundo dá uns trocados aí para arrumar dinheiro. Aí Pedro Paulo, da TV Nova, tá entendendo? Sim, Pedro Paulo, Aquele baixinho grande, amigo, irmão, aquele Sim. negócio todo. Pedro Paulo era estagiário ainda, Certo. estava arrastando a bunda no chão, no jornalismo, não é? Aham. E aí, se eu for mandar Pedro fazer uma reportagem e você lá embaixo para poder distribuir, dar o dinheiro para esse camarada aí para a zona para transar, tá certo? Geraldo, vai. Ele só vai sair daqui do Recife depois que ele conhecer uma mulher. Ele vai ver que é bom isso aí. E pô, eu sei que mandou chamar Pedro Paulo. Pedro Paulo chegou da rua, recebeu a incumbência de ter que levar aquele camarada para a zona. E aí, tudo bom. Eu sei que aí era dessa forma que as mulheres identificavam os frequentadores do Baixo Meretrício, porque elas não sabiam o nome de ninguém, tudo era participava desses comandos militares, aquele negócio todo, forças-tarefa de vários países da América do Sul e países da África, aquele negócio. Sim. Chegava lá, aí no Cais do Porto, aí mesmo ali no Marco Zero, tá entendendo? Sim. Aquele navio de guerra, navio de pesca, aquele negócio todo. Quando era de noite, ia tudo ir pra zona. Tudo ir pra zona. Era cabaré. Agora, as mulheres tinham mulheres bonitas, aquele negócio todo. Tinha aí algumas mulheres que eles achavam interessante, que queriam ter sexo anal com elas. Pronto. Rapaz. Aí era bronca. Era bronca. Não, ela não dava, não. Mas não davam mesmo. Então, o cacete comia. Então, o que acontece? Quando chegou no Hospital da Restauração, ele tinha dito no ar e Pedro Paulo levou, coisa e tal, e Pedro Paulo narrou a relação sexual que o cara teve com uma dona lá, tá entendendo? Sim. Aí Pedro Paulo chegava, porque os quartinhos eram todos feitos de compensado, Sim. tá entendendo? E aí, pronto, Pedro botava o microfone lá em cima, tá entendendo?
para o camarada ficar, para dizer a Geraldo que ele estava fazendo alguma coisa. Aí ficava Geraldo do outro lado. Goza, rapaz, goza logo. E ficou aquela confusão, pronto. Agora, depois isso foi passando, foi quando... e sempre as mulheres apanhavam quando chegavam no HR, todas quebradas de pau, tudo, coisa e tal, lá vai. E você perguntava, quem fez isso? Aí ela dizia assim, bom, ela não sabia o nome não, mas sabia que o camarada tinha perna cabeluda, ou não tinha cabeluda, aquele negócio todo. Pronto, foi por isso que... quando eu estava entrevistando a mulher, ela toda quebrada, e o policial me chamou para entrevistar. Quem foi que fez isso com você, minha filha? Aí ela dizia para ver na cabeluda, era sangue como o diabo, botando para fora, coisa e tal. E ela disse que foi a perna cabeluda? Ela dizia que tinha sido a Mas perna tu já cabeluda. tinha... Aí o povo interpretava aquilo como sendo a coisa do outro mundo. Sim, Tá entendendo? entendi. Um lobisomem, sei lá, um fantasma, coisa e tal. Mas não era. Era porque o camarada não tinha cabelos nas pernas, tá entendendo como é que é? Não tem gente que é assim. Sim. Pronto. E aí, foi uma confusão danada, coisa e tal, lá vai. Geraldo, ela disse que foi a perna cabeluda. Aí Geraldo disse, rapaz, que confusão arretada. Oi. Pronto. Então aquilo pegou de uma maneira tal que até Chico Sainz gravou uma música falando na perna cabeluda, aquele negócio todo. Na época que ele gravou falando sobre o Galeguinho do Coque, Sim. e essa aí a perna cabeluda. Pois bem, aí o que é que acontecia? Geraldo e eu fomos muitas vezes para a Polícia Federal para Se explicar, né? dar satisfações ao doutor Ca- Demerval. Que era Tá ditadura, entendendo? né? É ditadura, isso é pornografia. A esculhambação era grande, rapaz. Entendi. Como eu estava muito acostumado, mas no final das contas só saía isso, perna cabeluda, coisa e tal, e lá vai. Aí pronto, foi por causa disso que se criou essa história Da perna. da perna cabeluda. Então a mulher foi a primeira pessoa, ela falou delirando, né, de dor. Ah, foi a perna cabeluda. Foi. E vocês soltaram como se fosse uma Geraldo- perna, né? E a Geraldo botava no ar. Aí deu aquela... trouxe uma fantasia lá, né? Isso é capaz de... Depois dela, o povo saiu falando mais história da perna. Poxa, vou dizer um negócio a tu. O povo tinha medo quando falava em perna cabeluda, porque botou na cabeça que era fantasma, tudo. A polícia saiu procurando essa tal perna cabeluda. Foi. Mas vocês sabiam, no caso. Só vocês sabiam que era resenha. Até então não sabia não, eu tinha que sair com a polícia para dizer como era, mas como é que eu vou saber? O que era? A perna cabeluda muda de cor, o camarada era preto, o que era branco, o que era japonês, coisa e tal, lá Ninguém vai. sabia que era a perna cabeluda. A mão na cabeça assim, meu Deus do céu, que diabo de perna cabeluda é essa, coisa e tal. E qualquer confusão, era ela a responsável, né? Era. Não, mas era mesmo. Ela fez sucesso na zona que quebrava a mulher no cacete. Todo mundo só queria isso, tá entendendo? Sim. Aí pronto. Eu tenho uma história aí com isso assim. Eu não, né? Um amigo meu, vou mandar um abraço até pra ele, o nome dele é Paulo Celso. Ele me contou uma história. O pai dele, já falecido, seu Bacelar, disse que na época dessa história, o pai dele saiu com os amigos pra ir atrás da perna cabeluda pra matar, pra pegar a perna. Ele Vem pra isso. me contou isso, assim, que foi tão
bombou tanto isso aí que chegou nesse nível, assim, do pessoal ir atrás Foi. pra ver se pegava a perna. Não acharam, né? Foi a primeira grande fake news de Recife, que ficou até hoje, virou como é? Virou uma representação, virou um personagem virou um da nossa personagem cultura, da do nossa nosso cultura. folclore. Eu achei muito louco como isso se espalhou, né? Porque foi de uma entrevista de uma mulher e... É porque o nome, eu acho que o nome dá margem pra essa o fantasia, né? Perna cabeluda. A galera pensou o quê? Que era uma perna de 3 metros saindo por aí. Olha, se criaram tantas coisas. Tinha o bloco carnavalesco misto, a perna cabeluda. No carnaval. Era uma perna bem grande, aquele negócio todo. Mas botaram no carnaval. Pronto. E isso ficou famoso demais. Mas vocês veicularam só uma vez, só dessa primeira vez a perna cabeluda e foi esse estouro todo? Ou vocês falaram mais vezes depois? Não, isso ficou de domínio público. Sim. Aí pronto, não tinha como parar. Sim. Agora ficou a polícia procurando a perna cabeluda, eu dando satisfação na PF, cadê a perna cabeluda? Aí o doutor Demerval disse, "Olha, você e Geraldo Freire vão ter que dar conta dessa perna cabeluda." Eu disse, "Mas, doutor, eu não sei como foi que isso fez surgir, não." Aí ele disse, vocês vão contar essa história, coisa e tal, lá vai. Diga aí, Geraldo fazia Ferreira. Isso que é. Rapaz, nessa época eu fumava cigarros. Eu tinha uma marca de cigarro, que eu nem me lembro mais como era o nome. Era Continental, Hollywood, sei lá. Sim. Pois bem. Aí, e quando eu ia para as delegacias, eu sempre levava cigarro, levava pão, levava farinha, bolacha para dar para os detentos, aquele negócio todo, Sim. porque aí eu obtinha deles informações Informação. sobre os crimes que praticaram, aquele negócio A todo. política da boa vizinhança. É a política da boa vizinhança. Aí quando eu chegava numa delegacia como a de plantão, do Curado, que era delegacia de plantão, aí quando esses caras sabiam que o repórter J. Ferreira estava lá, só perguntei se ele tem pão, se ele tem isso, aquilo, outro. Aí eu mandava comprar na Sim. venda, na frente lá da delegacia, coisa e tal, e dava. Aí eles passavam para mim as informações e habitualmente não davam para a polícia, tá entendendo como é que é? Interessante. Pronto. Aí surgiu exatamente por causa disso, tá entendendo como é que é? Era uma coisa impressionante. Então, e outras pessoas, outras figuras do Bido Olho Verde que diziam que ele torturava as mulheres para poder transar, era com um alicate para pegar o biquinho do peito das mulheres, mas tudo era mentira. Tudo lenda, né? Tudo era mentira. Ele falava para mim, ele chama de isso é enxame, Jota, isso é enxame, coisa e tal, lá vai. Agora, ele não fumava maconha, não, ele comia. Comia com pão. Comia maconha, aquele negócio todo. Ele era morador de Candeias, né? Porque lá em Candeias é que tem muito maconheiro. Não, ele era de Olinda. Era de Olinda, ele. Tá em casa também. Tá em casa. né? Tá entendendo? Agora, quem morava lá em Jaboatão era Galeguinho do Coque. Ele se escondia no coque, mas morava em Jabotão, né? Não, ele se escondia no Coque, mas morava como é que diz? Mas o povo só achava que ele morava lá em Jaboatão, porque quando ele foi preso, aí ele foi metralhado lá em Jaboatão. Entendi. Foi bala como o diabo. A metralhadora naquela época era uma metralhadora Ina, daquelas que aparecem nos filmes lá, negócio de pegar aqueles atiradores, coisa e tal, lá vai. Encheram ele de bala, Eita. tá entendendo? E pronto. E
e por aí vai. Eu sei que essas coisas todas ficaram marcadas na minha mente e tudo. Eu não me assusto com isso, não. Não me assusto, não. Mas eu vivi essa situação. Isso não foi criado por mim. Quer dizer, naturalmente essas coisas surgiam assim, surgindo, tá sim. certo? E eu apenas aproveitava o que eu achava de melhor, tá certo? Para poder botar nas reportagens que fazia aquele negócio todo. Como um bom comunicador deve fazer, não? E é isso, velho. O Xota Ferreira, um dos caras que mais representa a nossa história aqui em Pernambuco. Tem muita história que foi vivida e hoje tá aqui dando essa oportunidade pra gente de trocar essa ideia com ele. Eu só tenho a agradecer demais, sério. Muito obrigado mesmo, Jota, por ter vindo aqui. A gente fica muito feliz, é uma honra te receber aqui. E hoje até aprender ainda mais com você, porque por mais que a gente não seja da rádio, da televisão diretamente, como o Rafa falou, a gente sempre vai e volta, e a rádio vem para a internet, e agora a gente está aqui, é o podcast na internet. Então, assim, de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma escola aqui pra gente, de coração. Fico muito feliz mesmo. E Exatamente, velho. Exatamente, é uma escola porque, velho, além de você, como eu falei anteriormente, além de você ter feito uma quebra de paradigma no passado, que é o que a gente tenta e busca sempre hoje no presente, é uma lenda. Pra mim, eu tô conversando com uma lenda de Pernambuco aqui, porque não tô falando só pelo que você fez, mas do contexto que você estava inserido e de tudo que você participou, sabe? De estar lá, de ter entrevistado o Bill do Olho Verde, Galinha Exato. do Coque. Então você viveu, você respira Recife, né? Então poder trazer esse conteúdo aqui pra gente, pô, velho, sem palavras. Muito obrigado mesmo, viu? E nos dá a oportunidade de deixar tudo isso registrado aqui para todo mundo assistir. E essa aula aí, depois de 46 anos de história, Jota Ferreira aqui dando aula não só pra gente, mas pra todo mundo que tá ouvindo e contando as histórias. Obrigado mesmo, Jota, de verdade. Quem agradece sou eu, porque e uma coisa, eu nunca fiz nada com o propósito de chamar a atenção do povo, coisa e tal, lá vai. Essa popularidade, ela surgiu por contingência mesmo. Sim. De repente, a coisa criava corpo e eu me ficava com medo depois. Né? Eu chegava para Geraldo lá, Geraldo, rapaz, eu vou desaparecer, eu não aguento, eu tenho medo de morrer a qualquer momento. Aí, Geraldo, com medo. Aí, no outro dia, quando eu pensava que a história não iria vazar, aí disse, atenção, vai falar agora o repórter que está cheio de frescura, tremendo na base, com medo, vai abandonar o jornalismo, coisa e tal. Eu digo, meu Deus do céu. Geraldo, pelo amor de Deus, não faz isso não. E você não disse que tem medo, mas eu falei em off pra tu, coisa e tal. Em off uma porra, entendeu? Pronto. Aí, mas a verdade era essa mesmo. Chegamos a uma situação que eu tinha medo já do que estava falando. Sim. Né? A questão de pedra cabeluda, de morrer, enfrentar tiroteios, etc. E depois, na vida policial, a gente participou de muitas caminhadas e pegadas da polícia atrás de bandido, onde a bala comia para lá e para cá. E eu estava lá no meio. Sim. Isso de madrugada, aquele negócio todo. Eu tenho um comissário aí, Manuel Max, que ainda está vivo aí, graças a Deus, mas é um grande amigo nosso, coisa e tal, lá vai. A gente saía de madrugada para poder... Ele criava a situação, né? Vou caçar bandido. Então, Jota, vamos para lá do que tal. E eu ia para lá. Daí. Aí o que é que acontecia, né? Eles ficavam lá, daqui a pouco saía e tome bala para cima, coisa e tal. Pá, pá, pá!
Então lá vai. E eu narrando. A polícia tá atirando, eles estão atirando na polícia, aquele negócio todo. Tá entendendo? E no outro dia saíram. Rapaz, isso foi apenas uma coisa para ilustrar, para você ter uma ideia do que era que eu fazia. Eu acho que já foi suficiente. Se eu for falar, mas que eu não lembro, tem muita coisa que eu não lembro mais, tá entendendo? Mas já foi um aulão aqui pra foi, gente. Já muita foi história, muita Foi. história. J. Ferreira, senhoras e senhores, muito obrigado, de verdade. Você que Obrigado. acompanhou até aqui, se inscreva no canal, não deixe de apertar aí no botão de se inscrever para ficar de olho nos próximos convidados. Não deixe de se inscrever também no canal de cortes para você ver os melhores momentos dessa entrevista aqui, desse podcast. E também ficar ligado nas redes sociais de J. Ferreira, que também tá aí na tela. Carlinho tá botando aqui agora para você acompanhar o trabalho dele. Longa vida esse grande grande profissional e uma pessoa incrível e simpática e humilde como ele é aqui. De verdade. Muito obrigado, Jota. Eu fico muito feliz, agradecido por essa chance que vocês me deram. Eu não sou de participar de entrevista, tá entendendo? Sim. Minha filha falou da produtora aqui, Sim. Marcelo também. Sim. E eu disse, rapaz, onde é que fica esse negócio Recife ordinário? Mas foi dessa forma, que eu não fico procurando Sim. lugar para fazer entrevista, coisa nenhuma, não. Sim. Tudo para mim tem que ser uma coisa absolutamente natural. Surge Sim. um comentário, de repente eu estou envolvido nele, tá entendendo? Coisa E boa. por aí vai. Eu queria agradecer a vocês, aqui da produtora, a oportunidade que me deram para poder contar um pouquinho da minha história. Estou aí à disposição quando precisarem. É só mandar o recado que o velho encosta. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, um grande Obrigadão. abraço a vocês. Valeu. Obrigado de verdade. Galera, então é isso. Se inscreve no canal, se inscreve no canal de cortes para não perder os melhores momentos também. Se você aí tá ocupadão, escuta podcast só no caminho de casa, fazendo cardiozinho, voltando do trabalho, no carro, enfim. Se liga também que tá em todas as plataformas de áudio, viu? Deezer, Spotify, Google Podcast, mais um monte aí que eu não sei o nome, mas tá em todas. Então é nóis. Valeu. Até a próxima, galera. Tamo junto.